Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre Judá, que recebe o direito da primogenitura do seu pai Jacó. Lá no livro de Gênesis, capítulo 49, verso 8, está escrito: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de seus inimigos. Aleluia. Hoje, nesta conversa, vamos falar um pouco sobre Judá, o quarto filho de Jacó. Este, o filho de Lia, primeira esposa de Jacó, e foi também, de acordo com o relato bíblico, quem sugeriu aos outros 9 irmãos que José, ao invés de ser morto, fosse vendido aos ismaelitas, quando José foi levado para o Egito. Note que da primeira esposa Lia nasceram de princípio Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 29, verso 31 a 35. Como Raquel, a segunda esposa de Jacó, durante muito tempo não conseguiu gerar filhos, ela, como de costume, oferece Bila, sua serva, para gerar filhos para Jacó, que seriam considerados dela. Nasceram então Dan e Naphtali. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 30, verso 1 a 8. Agora, vendo Lia que Raquel ofereceu a sua serva, e também porque ela já tinha parado de gerar filhos, ela oferece Zilpa, a sua serva, a Jacó. Então desta nova serva nasceram Gade e Azer. Mas depois disso, Lia volta a gerar filhos novamente, e nasceram Issacar e Zebulon. Gênesis capítulo 30, verso 17 a 20. Finalmente, Raquel consegue engravidar, pois diz a palavra de Deus que se lembrou dela e ouviu a voz dela o Senhor e abriu a sua madre. Então deu à luz a José. Gênesis capítulo 30, verso 22 a 25. Todos esses filhos nasceram enquanto Jacó esteve em Padã Arã, nas terras de Labão, seu tio. Mas Jacó resolve voltar para Canaã, e neste tempo Raquel engravidou mais uma vez e deu à luz a Benjamim, num parto muito difícil. Gênesis capítulo 35, verso 16 a 21. Nesta conversa de hoje, vamos perceber que a respeito do filho Judá foram profetizadas algumas coisas muito importantes. E também como verificamos no relato do nascimento dos filhos de Jacó. Ele não era o primogênito, mas na profecia que lemos no livro de Gênesis, capítulo 49, verso 8, fala de Judá recebendo o direito da primogenitura do seu pai Jacó, que por princípio era do filho mais velho, Rúben, mas este perde esta condição por sua instabilidade emotiva, por ter deitado com a concubina de seu pai. Como também perderam esta condição de primogenitura seus outros filhos, Simeão e Levi, por causa de serem considerados cruéis, violentos. No momento em que Judá, então, recebe o direito da primogenitura, Judá recebe a profecia de que ele seria louvado por todos os seus irmãos, não apenas por seus irmãos por parte de mãe, mas por parte de pai, já que Jacó teve outros filhos com as suas servas, com as servas de Raquel e de Lia. É muito importante para a igreja, para os filhos de Deus,
saber sobre os filhos de Jacó, pois foram os filhos de Jacó que deram origem às tribos que formaram a nação de Israel, sendo que 10 dos 12 filhos deram origem aos nomes das tribos de Israel, sendo que José e Benjamim tiveram um tratamento diferente, ou seja, a tribo de Levi não participou da divisão territorial, mas foi separada para o serviço do Senhor. Quanto a José, ele acabou recebendo uma porção dobrada da bênção patriarcal. Queridos, como dissemos anteriormente, foi Judá que livrou José da morte e que também no Egito, diante de Faraó, ele oferece a sua vida em garantia pela vida de Benjamim e intercede por sua família diante de José e fez com que José não se contivesse, mas revelasse aos seus irmãos a sua verdadeira identidade. A profecia sobre Judá dizia que diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Isso significava que todos os filhos de Jacó, em um momento, iriam se inclinar diante de Judá. Naturalmente, foi Judá que, da onde se originou a tribo de Judá e o próprio reino judeu. Naturalmente, foi Judá que originou o reino de Israel. Esta profecia, parte dela se cumpriu no momento em que Davi tornou-se rei sobre todo Israel, mas a promessa era mais ampla. Dizia: o cetro não arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés. Neste momento, a liderança estava confirmada sobre a tribo de Judá. A igreja precisa ter esta certeza nos dias de hoje, que o cetro nas mãos do rei significa poder, autoridade, ou seja, está confirmado sobre a tribo de Judá a autoridade, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Portanto, o cetro nas mãos dele significa que a liderança, o controle está nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia! Na Bíblia ficou registrado, no tempo do rei Assuero, no relato da história de Esther, que o rei, ao estender o cetro, determinava a vida e a morte. E quando Esther entra no pátio interior do palácio, o rei estende o cetro em direção de Esther, e ela toca a ponta do cetro, e o rei declara: pede o que tu quiseres que eu te darei. Aleluia! Demonstrando que ao tocar no cetro, ela adquiriu a condição de pedir o que desejasse ao rei. Aleluia! Amados, hoje a igreja, ao tocar no cetro, que é Jesus, também adquire o direito de pedir o que desejamos ao Senhor. No momento em que hoje tocamos no cetro, no leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o mesmo acontece conosco. Aleluia! Adquirimos em Jesus a autoridade de pedir a Deus o que desejamos e Ele nos atenderá. Aleluia! Creia nisso, meu amado irmão. Amados, assim como Judá não era o primogênito, mas adquiriu esta condição diante de Deus, nós hoje, como igreja, como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 22 a 23, que diz: mas tendes chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, a celestial e incontável hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados aos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala
próprio sangue de Abel. Este texto, meus amados, refere-se à igreja dos primogênitos, que somos nós, como instituição espiritual. Logo, fomos feitos primogênitos por ordem espiritual. Se somos filhos, somos logo herdeiros e co-herdeiros do reino de Cristo. Aleluia! Esta é a confirmação de que somos herdeiros com Cristo e em Cristo, o primogênito dos primogênitos. Portanto, todos os direitos da primogenitura são transferidos à igreja pela pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje, através desta conversa, nosso Deus está falando à sua igreja para tomarmos posse daquilo que em Jesus nos foi prometido e nos pertence por direito. A igreja nesses dias precisa se revestir dos seus direitos espirituais, direitos de primogenitura, e conquistar lugares de honra, sermos sacerdotes e profetas em meio a esta geração corrompida e perversa. Deus nos convoca para sermos sementes de bênçãos para todas as nações, para os nossos familiares, amigos e todos que estão ao nosso derredor. É nosso direito de herança. Somos primogênitos em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos, entenda esta importância. Entenda a importância de sermos, como igreja hoje, a igreja dos primogênitos. Não temos somente direitos a heranças, a tudo aquilo que Deus tem nos prometido, mas temos o direito de sermos sementes de bênção neste mundo, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, da nossa nação. Não vamos trocar isso por nada. Vamos fazer aquilo que Deus tem nos dado como herança, de sermos primogênitos em Cristo e fazer a sua obra com amor e continuarmos sendo bênção para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Me permita orar por você nesta hora. Pai amado, é tempo da sua igreja se levantar na condição de herdeiros em Cristo Jesus, no direito da primogenitura. É tempo da sua igreja se levantar e tomar posse de tudo aquilo que nos foi prometido em Jesus, de nos levantarmos em honra, de sermos sacerdotes, profetas nesses dias, manifestando poder, unção. Que Jesus em nossas vidas possa nos dar o direito de exercermos esta primogenitura em meio a esta geração corrupta e perversa. Temos em Cristo Jesus todos os direitos espirituais para sermos sementes de bênção para as nossas famílias, amigos e todas as nações. Abençoa, pois, o teu povo, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.